Irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Agora vamos lá para Números. Números capítulo 16, versículo 1 somente. Vou tentar fazer um paralelo aqui entre esses dois versículos. E o que eles têm em comum? Né? Amém? Quem achou diz amém. Números capítulo 16, versículo 1. Texto bíblico diz assim: E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filho de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben. Amém? Só até aí. Pai Santo, fala conosco nessa noite, Pai, ministra aos nossos corações, que possamos ouvir a Tua voz, que possamos, ó Pai amado, estarmos atentos para ouvir a voz do Teu coração, Senhor. Ministra aos nossos corações nessa noite, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Meus queridos, nós estamos esse ano falando sobre o tema Homens de Verdade. A gente já falou em outros momentos, não vou repetir toda a introdução, mas está tudo gravado aí. Nós temos um canal no YouTube, é sempre bom relembrar. Estamos com um canal no YouTube. Se você não fez a sua inscrição, por favor, faça lá. A gente está tentando ao máximo aí colocar os conteúdos lá no YouTube, que é para os irmãos poderem assistir depois. Mas também, antes do YouTube, a gente tem o nosso bom e velho bloco de notas aqui, nosso Flip Sharp, que a gente tem anotado também as mensagens, tudo aquilo que a gente tem ministrado. Então, se você faltou, se perdeu alguma ministração, pelo menos um resumo vai estar ali anotado para os irmãos poderem se guiar. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, esse mês de setembro, a gente, no início do ano, nós fizemos um cronograma e colocamos lá homens para a gente poder aprender com eles e outros homens para a gente ver o que eles fizeram e não copiarmos. Né? Então, colocamos bons exemplos, a maioria são de bons exemplos, e algum ou outro mau exemplo, né? Para a gente poder fazer justamente o inverso. E o tema desse mês, o homem que a gente escolheu desse mês, é o On. Pastor, quem é On? Bom, como o texto aqui que a gente acabou de ler, Números capítulo 16, a gente vai ver um texto muito, muito forte da Bíblia. Não é uma passagem que a gente lê com alegria, a gente lê esperando uma promessa, uma palavra motivadora, não, é um texto forte. Mas vamos lá, eu quero te convidar para a gente ler junto. A própria leitura vai ministrar o nosso coração. Então, a gente lê o versículo 1, vamos repetir ele. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filho de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben. Nessa introdução aqui, nós vamos ver quantas pessoas, queridos? 4, né? O primeiro é Corá. O primeiro aí na lista, que é o Corá, ele é filho de Izar, filho de Coate. Coate, por sua vez, é filho de Levi. Lembrar que Levi, ele teve 3 filhos, né? Gerson, Coate e Merari. Ok? Ok. Então, Corá, ele é filho de Coate, que por sua vez é filho de Levi. Depois o segundo é Datã e o terceiro é Abirão, filho de Eliabe. Então, o que me parece aqui no texto é que Datã e Abirão são irmãos, ou parentes, enfim. E temos um quarto nome aí, que é o On. O On, ele é filho de Pelete, filho de Ruben, né? Ok, então são 4 pessoas. Amém ou não amém? 4 pessoas que estão apresentadas para a gente aí no primeiro versículo. Aí vamos lá. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais. Esses 250 homens são maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. Então são líderes de tribos, ok? Verso 3.
e se congregaram contra Moisés. Se congregaram contra quem? Moisés é o líder, né? Moisés é o cara que ouve Deus como? Por sonhos, queridos? Em visão? Moisés ouve Deus face a face, né? Face a face. Números capítulo 12. Então vamos lá. E congregaram-se contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa. Toda a congregação é? Bom, está aumentando muito, né? A gente viu lá o texto do Êxodo no capítulo 32, que não é bem assim. Na ausência de Moisés 40 dias, o que a congregação fez? Estabeleceram um bezerro de ouro, né? E se prostituíram, porque você vai ver lá, eles estão nus. O texto no original lá é porneia, né? Que é da mesma raiz de pornografia. Mas isso aqui é um tema para um outro dia, tá? Então eles estão se prostituindo em volta do bezerro de ouro. Mas como eu falei, um outro dia a gente fala sobre isso. Então a gente vê aqui que Corá está aumentando. Ele está dizendo que toda a congregação é santa. E quando eu puxo histórico, eu vejo que não é. Ok? Ok, seguindo. Demais é já, porque toda a congregação é santa, pois que todos eles são santos. Estou no verso 3. E o Senhor está no meio deles, por misericórdia. E o Senhor está no meio deles, por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Verso 4. Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto. Imagina Moisés ouvindo isso, falando: ai, não acredito que eu estou ouvindo isso. Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto, se prostrou e falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu e quem o santo que ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Corá e toda a sua congregação, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai um incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Baste-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi, porventura, pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e está perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez Corá, filho de Coate, filho de Levi, e te fez chegar e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. Como a gente falou, Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari, ou Merari. Cada um era responsável por uma parte do tabernáculo. Os gersonitas, eles eram responsáveis pelas tendas, pelas cobertas. Os meraritas eram responsáveis pelas estacas, pelas partes da madeira. A gente sabe, né? Deixa eu abrir um parênteses agora dentro do parênteses, só abrir um colchete. Né? Já abri um parênteses, deixa eu abrir um colchetes aqui. A gente sabe que o tabernáculo ele era móvel. Amém ou não amém? Né? Dependendo do movimento da nuvem, o povo teria que desmontar e seguir com o tabernáculo para o outro lugar, onde a nuvem pararia. Ok? Ok. Então, cada filho de Levi ficava responsável por uma parte do tabernáculo. Os gersonitas pelas tendas, os meraritas pelas estacas, parte de madeira, e os coatitas, não menosprezando os outros, ficavam com, julgo eu, com a melhor parte. Qual, pastor?
os utensílios do tabernáculo? Eram os coatitas que colocavam o altar do holocausto nos ombros e levavam. Eram os coatitas que colocavam a bacia, né? Que é onde o sacerdote se lavava antes de entrar no lugar santo. Eram os coatitas que colocavam a bacia nos ombros e levavam. Eram os coatitas que levavam a menorá ou o candelabro. Eram os coatitas que levavam a mesa dos pães. Eram os coatitas que levavam o altar do incenso. Eram os coatitas que levavam a arca da aliança. Pastor, sou filho de Levi, sou merarita. Posso colocar a mão na arca? Não. Se colocar, vai morrer. A gente tem um texto clássico, 2 Samuel, capítulo 6. Amém ou não amém? Quando Davi está levando a arca para Jerusalém. Amém ou não amém? Amém. Tem um homem lá que vai colocar a mão na arca. Você lembra? Lembra, pastor? Qual o nome dele? Uzá. A Bíblia não mostra a tribo dele. Provavelmente ele não é da tribo de Coate. A gente vai ver que um homem tenta colocar a mão na marca. O que acontece com ele? Morreu. Que isso, pastor? Deus mata? Deus mata. Zelo. Então, sou levita, sou da tribo de Levi, mas se não sou coatita, não devo colocar a mão na arca, muito menos nos outros utensílios. Cada filho de Levi tinha uma responsabilidade no monta e desmonta do tabernáculo. Amém, queridos? Tá claro isso? Tá. Então o texto vai dizer que Moisés está falando com Coate, com Corá, que é da tribo de Levi, que é coatita. Moisés está falando com ele, ô Corá, calma aí, você está vindo contra mim, mas olha o que Deus já fez por você. Olha o que Deus já fez por você. Você nasceu na tribo de Coate, você é responsável em carregar a arca do testemunho. Você está vindo contra mim, você está vindo contra a minha liderança. Será que Deus não já te deu muito, não, Corá? Mesmo assim, Corá não se quebra, não se quebranta, e a gente vai continuar lendo o texto. Versículo 10, versículo 11 agora. Pelo que tu e toda a tua congregação, congregados, estáis contra o Senhor. Vocês não estão contra mim, vocês estão congregados contra o Senhor e Arão. Meu Deus, que é ele que murmurais contra ele? E Moisés enviou a chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém, eles disseram não. Então, uma coisa é Moisés falando com Datã. Agora, uma coisa é Moisés falando com Corá. Agora ele vai chamar Datã e Abirão para um particular para conversar. E Datã e Abirão, eles vão dizer, não vamos subir. Verso 13. Porventura pouco, quem está falando aqui é Datã e Abirão, tá? Porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel. O Egito não manava leite e mel, mas aqui eles estão aumentando de novo. Porventura é pouco que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel para nos matares nesse deserto? Senão que também totalmente te assenhoreais de nós, nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança, porventura arrancarás os olhos a estes homens? O que eles dizem? Não subiremos. Aqui eles estão no caminho para Canaã, aqui eles ainda não chegaram em Canaã. Então a promessa que Deus fez para eles e que Moisés ele foi confirmando durante o caminho, eles ainda não estão dentro da terra prometida, ainda não. Então é um projeto futuro. Amém? Amém. E aqui eles estão dizendo, você nos fez subir do Egito. Eles chamam o Egito de uma terra que mana leite e mel, mas a gente vai ver que no Egito só tinha escravidão, ok? Ok. Eles estão dizendo para Moisés, você nos trouxe para a gente morrer nesse deserto. E eles dizem, não subiremos. No verso 14. Verso 15 o texto vai dizer, então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor, não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem um só jumento tomei deles, e nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá, tu
E toda a tua congregação ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. E tomai cada um o seu incensário. Neles ponde incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor. 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso. E se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação, a porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: apartai-vos do meio dessa congregação, e eu os consumirei como num quê? Eu já falei assim: Moisés, Arão, sai de perto deles, eu vou passar o carro em todo mundo, vou matar todo mundo. Sai de perto deles. Eu vos consumirei num momento. Verso 22. Verso 22, o texto vai dizer: mas eles quem? Arão e Moisés. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e indignar-te-ás tu, tanto contra toda essa congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, de Datã e de Abirão. Volta a dizer: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel, e falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos das tendas desses ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereças em todos os seus pecados. Verso 27. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres, e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes sinais e todos estes feitos, e que de meu coração não procedem, vem do Senhor. Se, verso 29, estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, meu Deus, se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e o estragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Verso 31. E aconteceu que um ano depois, é isso que está escrito aí, irmão? E aconteceu que 10 anos depois, é isso que está escrito? Um mês depois, é isso que está escrito? Não. E aconteceu que acabando ele de falar, acabando Moisés de falar, todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles, o
que aconteceu, querido? Se fendeu, se abriu. Quer dizer, Moisés acabou de falar. É Deus falando lá do céu. Moisés, gostei da tua ideia. Vou assinar embaixo. E Deus já executa, tá? Moisés acabou de falar todas essas palavras. E a terra que estava debaixo dele se abriu. E a terra abriu a sua boca, verso 32, e os tragou com as suas casas, como também com todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. A terra abriu, consumiu Corá, Datã, Abirão, família, crianças, pastor. Crianças. E toda a sua fazenda. Verso 33. E eles, e tudo que era seu, desceram vivos ao sepulcro. E a terra os... Muito forte isso, né? Abriu e fechou a terra. Abriu e fechou. Rápido. E a terra os cobriu. Meu Deus. E pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu. Fugiu do clamor deles, porque diziam, para que porventura também não nos trague a terra a nós. Então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Porque a gente viu lá no versículo 2, voltando para o versículo 2, porque junto com Corá, Datã, Abirã e On, junto com esses homens, se levantaram também outros 250. Então é sempre bom a gente relembrar isso, tá? Então 4 estão encabeçando e os outros 250 também estão vindo com eles. Então no versículo 35 vai dizer, então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. E falou o Senhor a Moisés dizendo, dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e apague e espalhe, melhor dizendo, e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua alma, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão para sinal aos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que trouxeram aqueles que foram queimados. Os estenderam para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da semente de Arão se chegue para acender o incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito perante a boca de Moisés. Mas, isso aqui é muito triste, mas eu preciso ler esse versículo. Mas, no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou, mesmo vendo toda a tragédia do dia anterior, ao invés de aprenderem com a tragédia, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, vocês matastes, né? Vós matastes o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. E vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei, como num só momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. E disse Moisés a Arão, toma o teu incensário e põe nele fogo do altar e deita incenso sobre ele e vai depressa à congregação
e faze expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor e já começou a praga. E tomou Arão como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Meu Deus! E os que morreram naquela praga foram quantos, irmãos? Meu Deus! Então morreram muita gente da família de Corá, Datã e Abirão. Quantos, pastor? A gente não tem essa contabilidade. Morreram os 250 homens que se rebelaram junto com eles também. Além disso, porque no dia seguinte a congregação, ao invés de aprenderem com os erros, eles se rebelaram contra Moisés, então Deus está matando, irmãos. Deus está vindo com juízo mediante a essa congregação. E os que morreram naquela praga foram 14.700. Foram os que morreram por causa de Corá. Verso 50, para a gente fechar o capítulo. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Então, se Moisés e Arão não tivessem intercedido, morreria mais. Morreria ou não morreria? Morreria muito mais se Moisés e Arão não entrassem na frente. E aí a gente viu que chegamos no versículo 50. Lemos 50 versículos em 20 minutos. E aí eu quero voltar no primeiro versículo, que é o versículo 1, número 16, verso 1. O texto vai dizer: e Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a quem? A quem, irmãos? Datã e Abirão, filho de Eliabe, e a quem? Filho de Pelete, filho de Rubem. Querido, eu fiz questão de ler com você quantos versículos? Quantos versículos nós lemos? Nós lemos 50 versículos. E o nome On só aparece no primeiro. Eu fiz questão de fazer uma pregação completamente diferente. Eu li a Bíblia com os irmãos hoje. E o nome On só aparece no primeiro. Na narrativa a gente vai ver Corá. Na narrativa a gente vai ver Datã. Na narrativa a gente vai ver Abirão. Amém ou não amém? Amém. A gente vai ver esses nomes aí aparecendo no meio da narrativa bíblica. O nome On só aparece no primeiro versículo. Eu te pergunto, aonde está On? Fecha a Bíblia. Onde On está? Por que ele só aparece no primeiro versículo? Queridos, os fatos aqui, eles foram acontecendo e a escrita ia acontecendo depois. Amém ou não amém? Amém. Os fatos iam acontecendo e Moisés ia escrevendo depois. Lembrar que o texto é escrito por Moisés. Moisés, quando vai relatar essa rebelião, ele coloca Corá, que é o cabeça, ele coloca Datã e Abirão, que se estão ali junto com Corá, mas ele coloca o nome de On também. Mas pastor, o nome de On não aparece nos 50 versículos. Não aparece. Porque tem gente que, meu pai, na hora de colocar o fogo ele está lá. Na hora de colocar a cara, ele corre. Na hora de estar ali junto, né? Incentivando a briga. O pastor Samuel essa semana, né? Foi essa semana que ele fez isso? Foi, não foi? Foi quinta-feira. Alguém veio quinta-feira? O de quinta? Né? Vocês viram uma encenação que o pastor Samuel fez? Quem viu? Quem viu? Né? Tem gente que fica lá, não vai, briga, tal. Foi na outra que ele fez isso? Né? Irmão, tem gente que fala lá, coloca fogo, né? Agora na hora de estar ali junto, não aparece. O On é o cara que está lá fazendo a rebelião,
mas na hora de falar, ir lá na frente do líder, colocar a cara para o líder ver quem ele é o cara que corre. E aí a gente lê um outro texto. A gente leu 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, né? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 11, é um dos versículos mais lindos do Novo Testamento. Porque a gente vai ver duas cartas, a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios, que vão nascer por causa de um homem ou de uma mulher, eu não sei. Por causa de quem, pastor? Por causa de Cloe. Cloe é um homem ou uma mulher, eu não sei a sexualidade de Cloe. Alguns estudiosos dizem que era uma mulher, outros dizem que é um homem. Bom, eu não sei, só lá no céu eu vou saber. Mas o fato é que o Cloe, ele passa para Paulo uma situação. Paulo, olha só, você veio aqui, você estabeleceu a igreja de Corinto, agora você está no campo missionário, ok, eu entendo a tua correria, Paulo. Mas está acontecendo aqui um probleminha aqui nessa igreja. Essa igreja que você fundou, você ficou 1 ano e meio aqui em Corinto, depois Apolo veio, depois Pedro veio. Paulo, a igreja não está muito unida não, eu estou vendo a igreja um pouco desunida. Cloe manda uma mensagem para Paulo, Paulo, por meio da informação que ele recebe de Cloe, ele vai e escreve a primeira carta aos Coríntios. E depois ele vai escrever a segunda carta. E o interessante, queridos, que Cloe dá a sua cara a tapa. Você está aqui comigo, igreja do Senhor? O apóstolo Paulo fala assim, Cloe, ok, recebi essa informação. Posso botar o teu nome na carta, Cloe? Sabe o que Cloe fala? Pode botar, Paulo. Você imagina Paulo chegando, advertindo a igreja de Corinto por uma carta e a igreja, uma cidade toda. Vem cá, quem foi que passou essa informação para ele? Quem passou a informação? Você imagina a Cloe na cidade de Corinto? Você imagina, irmão? Foi ele ou foi ela que passou a informação para Paulo? E Cloe, fui eu mesmo que passei a informação. Porque ele vê o problema e, meu Deus, e não corre do problema não. Ele vê uma lâmpada queimada na igreja, é só uma lâmpada que está queimada. O pastor, lá no lugar tal, no andar tal do seminário, ou na salinha tal, tem uma lâmpada queimada. Posso trocar? O senhor me autoriza a trocar, pastor? Posso comprar? Eu compro do meu bolso para trocar? Você está aqui comigo, igreja? Está aqui comigo, homens? Homens, está aqui comigo, irmão? Irmão, vamos ser Cloe? Vamos ser Cloe? Porque é muito fácil ser sabe, é cômodo você ser Você está ali, né, motivando uma briga, motivando uma guerra, motivando uma contenda, e na hora que, não, vamos lá falar com ele, não, vai lá você. O ele some do texto bíblico. Número 16, a gente não vai ver dentro da narrativa bíblica. É o cara que corre. É o cara que, pastor, estou junto. E na hora do vamos ver, corre. É muito fácil ser irmão. É muito fácil você ser indiferente. É muito fácil você ver o problema e fazer corpo mole. Não, o problema está ali? Vamos resolver o problema. Então, nessa noite eu quero fazer esse paralelo entre Cloe, no Novo Testamento, e no Antigo Testamento. O que você prefere ser? O que é o cara que está ali omisso, ou o Cloe, que é alguém que vê um problema, manda uma carta e, Paulo, bota meu nome aí. Eu sei que eu vou ser ridicularizado, eu sei que eu vou ser rechaçado aqui na igreja. Amém ou não amém? Você imagina o pessoal olhando para Cloe? Olha o X9 aí, ó. Né? Não é assim que diz aí na gíria? Aí, ó, entregou para Paulo, ó. Se não fosse ele, a gente não teria esse puxão de orelha. Porque Paulo chama a igreja de Corinto de meninos na fé. Tudo porque Cloe mandou a informação para Paulo. Cloe vê o problema e não se omite. Cloe vê o problema, avisa Paulo e ainda fala, Paulo, bota meu nome aí na carta. Amém, queridos? Ou Cloe? Quem você quer ser? Amém? Vamos ficar de pé.